Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do 8º ano do Ensino Fundamental. PET de número 3, atividades da semana de número 4, que se encontram aí a partir da página 35 do nosso PET. Mas antes quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. É claro, curta também o nosso vídeo, hein? Mas vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1. A figura abaixo mostra a planta de uma casa com a vista de corte de um telhado. O triângulo retângulo destacado no telhado está fora de escala. Então vou colocar aqui para vocês, pessoal, a figura, hein? O lado maior deste triângulo, conhecido como hipotenusa, mede 5 metros. E os outros lados, conhecidos como catetos, medem respectivamente 1,4 e 4,8 metros. Considerando esses lados do triângulo retângulo destacado, como algumas das madeiras que sustentam o peso das telhas, calcule o perímetro desse triângulo, ou seja, quantos metros de madeira são necessários no mínimo para formar essa parte do telhado. Bom, pessoal, então tá aí, olha, o telhado e o triângulo destacado. Aí eu peguei o triângulo e coloquei ele aqui, olha. Primeira coisa que pediu é o perímetro. O que é o perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, ó, a primeira cálculo que nós vamos fazer é o perímetro, ó. 1,4 mais 4,8 mais 5. Somando isso aqui, 1,4 mais 4,8 mais 5 vai dar aqui 11,2 metros. Pronto, fizemos o perímetro. Aí ele diz o seguinte, olha, a madeira que será o pendural ou a altura do triângulo, ó, essa aqui, ó, a altura do triângulo, tá bom? Deve ter exatamente quantos centímetros? Pessoal, ó, essa altura do triângulo aqui, ó, ela tem 1,4 metros, né, olha? Se eu passar ela para centímetros, ó, 1,4 metros, como é que eu passo metro para centímetros? É só multiplicar por 100. Então, se eu multiplico por 100, eu vou andar com a vírgula 2 casas para a direita. Então, vai ficar assim, ó. A vírgula está aqui, ó. 1, 2. Fica 140 centímetros, tá bom? Então, pega aqui a altura e multiplica por 100. A resposta é 140 centímetros. Aí ele continua. Qual a área desse triângulo em metros quadrados? E qual a área desse triângulo em centímetros quadrados? Então vamos lá. Vamos fazer a área aqui primeiro em metros. Para eu fazer a área em metros, olha, como é que calcula a área de triângulo? A área de triângulo é base vezes altura, né? Olha. Então, ó, a área em metros, ó, vou colocar assim, ó. Área em metros. A área de um triângulo é base vezes altura e é óbvio, divide por 2. Aqui, olha, sabemos que o pendural, né, é a altura do triângulo, é a altura, né, 1,4. E aqui é a base desse triângulo. Em um triângulo retângulo, a gente pode falar que a área também é cateto vezes cateto dividido por 2, ó, porque aqui é cateto, aqui também é cateto, tá bom? Então, ó, a área aqui vai ser 1,4 vezes 4,8 e o resultado divide por 2. 1,4 vezes 4,8, isso vai dar 6,72. Já vou colocar aqui, ó, 6,72. E o resultado, ó, vai dividir por 2. 6,72 dividido por 2 dá 3,36. Isso aqui, ó, é metros quadrados. Então eu já tenho a área em metros quadrados. Ele pediu a área também em centímetros quadrados. Pessoal, se eu já tenho a resposta em metros, ó, agora eu quero em centímetros. Se eu quero a resposta em centímetros quadrados, né, o que ele pediu aí, eu não preciso fazer outro cálculo. Basta pegar a área em metros quadrados, ó, 3,36 metros quadrados e multiplicar por 10.000. Por que 10.000?
Porque olha, aqui nós passamos metro para centímetros, multiplica por 100. Metros quadrados quer dizer que é 100 ao quadrado. É 100 vezes 100, que dá 10.000, tá bom? Então é só multiplicar por 10.000. Uma outra maneira seria você passar esse lado aqui para centímetros, né? Você já sabe que 1,4 é 140 centímetros. Aí você passa esse para centímetros, multiplica os dois e divide por 2, tá bom? É outra maneira, mas não precisa. Só passar direto, ó. Então, ao multiplicar por 10.000, a vírgula vai andar 4 casas para a direita. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Observa que eu vou precisar colocar alguns zeros, ó. A vírgula está aqui. Ela vai andar 1, 2, 3, 4 casas. E aqui vira centímetros quadrados. Ou seja, 33.600 centímetros quadrados é a área em centímetros, hein? Aí ele continua o problema, olha. No projeto de engenharia, há duas madeiras dos catetos devem ser perpendiculares, ou seja, devem formar um ângulo reto. Um bom construtor de telhado sabe a importância da medida do pendural de sustentação, que é a altura do telhado. Vamos conferir o Teorema de Pitágoras nesse projeto? O que é o Teorema de Pitágoras? Olha, ele até mostra aí no PET, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ele pediu para você verificar, ó. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Como é que verifica isso? Você já sabe, né? O 5 aí é a hipotenusa. O problema falou. Então, no lugar do a aqui, você coloca o 5, olha. Então vai ficar assim, ó. 5 ao quadrado. No lugar do b e do c, você vai colocar o 1,4 e o 4,8, ó. 1,4 ao quadrado mais o 4,8 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Vai dar 25. 1,4 ao quadrado é 1,4 vezes 1,4. Vai dar 1,96. E 4,8 ao quadrado é 4,8 vezes 4,8. Vai dar 23,04. Aqui, ó, vou somar esse lado aqui, pessoal, ó. Na hora que eu somar aqui, ó, 1,96 mais 23,4 vai dar 25. Observa que os dois lados deram iguais, ou seja, o Teorema de Pitágoras a gente aplica naquele triângulo. Os dois lados ficam iguais. Tá bom? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão de número 2. Observe os dois triângulos ABC e DEF. O lado AB é paralelo ao lado DF. E o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Calcule a medida do lado X e o valor do ângulo Y. Bom, pessoal, ó, então, ó, o lado AB é paralelo, né? Esses dois tracinhos aqui quer dizer que é paralelo. Então, esse lado aqui é paralelo com esse. E esse símbolo aqui é de semelhança. Quer dizer que os dois triângulos são semelhantes. O que são figuras semelhantes? São figuras proporcionais. Por exemplo, se você pegar no computador aí uma figura, se você clicar na ponta dela e arrastar, ela aumenta proporcionalmente ou diminui proporcionalmente. Então são figuras que nós chamamos de figuras semelhantes. Já que esses dois triângulos são semelhantes, e eu já sei que esse lado é paralelo com esse, ele pediu para calcular aqui o valor do lado X e o valor do ângulo Y. Pessoal, dá uma olhadinha, ó. Aqui é 14 e aqui é 7. Observa que esse daqui é o dobro desse. Se esse aqui é o dobro desse, e os dois triângulos são semelhantes, quer dizer que esse aqui vai ser o que desse? Vai ser o dobro. A razão de semelhança ali é que um é o dobro do outro. Então, se aqui é 18, aqui vai ser o quê? 2 vezes 18, 36. E eu vou te mostrar isso em cálculos. Como é que a gente faz semelhança de triângulo? A gente vai montar a razão de semelhança. Olha, x está para 18, ó. X está para 18, assim como 14 está para 7, olha. 14 está para 7. Pronto. Observa que o 14 aqui dá para dividir por 7, né? Então vai ficar assim, ó. X está para 18 igual 14 dividido por 7 é 2.
Agora é só pegar esse 18 que está aqui dividindo, ó, e passar para cá multiplicando. Então o x é 2 vezes 18, o x é 36 centímetros. Viu que eu falei com vocês que ia dar 36? Aqui ficou muito fácil de olhar, não, porque aqui é 7, aqui é 14, dobrou. E os triângulos são semelhantes, então todos os lados vão dobrar. Aí ele pediu para encontrar o valor do ângulo y. Qual que é a outra característica de um triângulo semelhante, de figuras semelhantes? Os lados são proporcionais, nesse caso aqui, os lados, um é o dobro do outro. Agora, os ângulos em figuras semelhantes, os ângulos são iguais. Então quer dizer que esse y aqui tem a mesma medida desse 63. Não tem que fazer cálculo, tá? Então o y, ele é 63 graus. Justamente por quê? Porque os triângulos são semelhantes. E a característica da semelhança é essa. Os ângulos internos são iguais. Ou nós falamos são congruentes, né? Tem a mesma medida. Tá bom? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão de número 3. Um terreno em formato triangular foi dividido em duas áreas conforme mostra a figura. Sabendo que o lado de 9 metros do triângulo menor, formado pela divisão do terreno, é paralelo ao lado de 27 metros do triângulo maior. Calcule a medida do lado x. Então tá aqui o terreno, pessoal. O terreno é um triângulo enorme e ele foi dividido em duas partes, essa parte e essa. E esse lado aqui, ó, é paralelo a esse. Aí eu quero saber quanto que mede esse x. Pessoal, se você olhar bem ali, nós conseguimos separar aquela figura em dois triângulos. O triângulo maior, ó, o triângulo maior tá aqui, em que esse lado aqui mede quanto, ó, do triângulo maior? Mede 90, ó. Aqui é 90 metros. Essa altura aqui é 27 metros. Eu estou separando os triângulos para ficar melhor para você visualizar, tá bom? E esse triângulo pequenininho aqui, ó, que é a ponta. Essa alturinha aqui, ó, é 9 metros, né, ó? Agora, quanto que mede esse pedaço aqui? Vocês conseguem me falar quanto que mede ele? Dá uma olhadinha, olhando lá, quanto que mede aqui? Dá uma olhada, pessoal. Se tudo isso aqui, olha, é 90 e esse pedaço aqui, ó, vale x, então quanto que vale esse pedaço? Esse pedaço aqui vai ser o 90 menos o x. Sabe por quê? Porque se aqui for 10, ó, aqui é 90. Se aqui for 10, então vai ficar 90 menos 10, aqui vai ser 80. Se aqui for 20, 90 menos 20, aqui vai ser 70. Então esse pedacinho aqui, olha, ele vale o 90 menos o valor do x, que eu não sei quanto que é o x, tá bom? Aí ele pediu para calcular o valor do x. Eu separei os triângulos para você ver que eu vou criar aqui a semelhança de triângulo. Esses dois triângulos, eles são semelhantes. Por que que eles são semelhantes? Primeiro, esse ângulo aqui, ó, essa pontinha é essa pontinha aqui, não é? Olha, que é essa pontinha, ó. É a mesma ponta, ou seja, aquele ângulo é igual. E esse ângulo aqui, ó, é igual a esse, ó. Por que que esse ângulo eu tenho certeza que é igual a esse? Porque ele falou que esse lado é paralelo com esse. Se os dois lados são paralelos, automaticamente esse ângulo aqui é igual a esse. Aí eu tenho dois ângulos iguais. Se eu tenho dois ângulos iguais nesses dois triângulos, automaticamente o terceiro ângulo também é igual. Eu tenho um caso de semelhança de ângulo-ângulo. Então é caso de semelhança, ou seja, eu vou aplicar aqui semelhança de triângulo. São triângulos semelhantes, ou seja, proporcionais, tá bom? Então como é que eu vou fazer a semelhança? Ó, eu quero descobrir aqui o 90, eu quero descobrir o valor do x, né? Então aqui é 9, aqui é 90 menos x, aqui é 27 e aqui é 90. Então vamos montar aqui a semelhança, ó. 90 está para 90 menos x, ó. 90 está para 90 menos x, assim como eu comecei no triângulo de cima, não comecei, ó, 90 para 90 menos x. Então 27 está para 9, ó. Assim como 27 está para 9. Pronto. Eu montei ali a minha razão de semelhança.
Agora eu vou resolver isso aqui, ó. Multiplica cruzado. Se você quiser, antes de multiplicar cruzado, dividir esse 27 pelo 9, vai ficar melhor. Então, antes de eu fazer essa multiplicação, eu vou dividir, porque aí os números vão ficar menores, olha. Vai ficar assim, ó, 90 sobre 90 menos x é igual. 27 dividido por 9 dá 3. Agora sim, ó, o que sobrou aqui? Aqui é 1, né? Observe que os números ficam menores. Eu vou multiplicar cruzado agora, olha. Ao multiplicar cruzado, ó, 90 vezes 1 é 90, igual 3 vezes 90 é 270. 3 vezes x é menos 3x. Eu tenho uma equação de primeiro grau, vou resolver ela. Vou pegar esse 3x aqui, ó, e vou passar para o lado de cá. O que eu mudo de lado, inverte a operação. Ele está menos, vai mais. Então vai ficar 3x igual 270. Vou pegar esse 90 e vou passar para cá. Menos 90. Então ficou 3x igual 270 menos 90 vai dar 180. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então x é igual 180 dividido por 3. Isso quer dizer que o x 180 dividido por 3 vai dar 60. Unidade de medidas, ó, é metros. Então, assim a gente consegue descobrir o valor do x ali naquele triângulo. Portanto, o x é igual a 60 metros. Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão de número 4. No espaço abaixo, desenhe um retângulo, a figura 1, com as medidas da base 4 centímetros e o lado menor, a altura, com 3 centímetros. Depois, trace uma diagonal desse retângulo e meça. Faça a cota, ou seja, as medidas da figura 1. A partir do vértice da base do retângulo, marque um ponto de distância 1,5 centímetros para iniciar a figura 2. E desenhe outro retângulo, semelhante à figura 1, com as medidas dos lados duplicadas. E trace a diagonal do retângulo maior. Meça a diagonal do retângulo da figura 2 e responda o que você observou. Então vamos lá, pessoal. Eu vou pegar aqui, olha. Então pediu para a gente desenhar aí um retângulo, né? O primeiro retângulo, que é a figura 1, ele quer que a base tenha 4 centímetros. Então você vai pegar a régua, você vai ter que usar a régua, hein? Ó, vou usar aqui uma régua, ó. Eu vou medir 4 centímetros aqui, olha. Vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Então, 4 centímetros, ó, na minha régua. Essa vai ser a base. Usa a sua régua aí, hein, para ficar certinho. Agora, a altura do triângulo aqui, ó, tem que ter 3 centímetros, né? Foi o que ele falou, ó. Ó, 1, 2, 3, pronto. Então tá aqui, ó, 1, 2, 3. Então, ó, aqui tem 4 centímetros e aqui tem 3 centímetros. Aí ele pediu para você riscar a diagonal. Vou riscar a diagonal agora, ó. Ó, riscando aqui a diagonal, vai ficar assim. Ele pediu para você riscar a diagonal e depois você medir ela. Eu já risquei, já vou medir quantos centímetros tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui deu 5 centímetros. Aí ele pediu para você anotar essas informações, né? Então, ó, esse triângulo, ele tem a base, ó, 4 centímetros. A altura dele, 3 centímetros. E a diagonal tem aqui, ó, a diagonal, no caso ali, né, ligando esse ponto até esse ponto aqui, 5 centímetros. Essa diagonal ali, pessoal, no caso é a hipotenusa, né, porque nós estamos fazendo um triângulo retângulo, né, ó. 5 centímetros. Aí ele pediu para você soltar um espaço de 1,5 centímetro aí, né, justamente para poder caber no PET, viu? Eu posso soltar até espaço maior aqui, porque o meu quadro é um pouquinho maior, né? Então, e fazer um outro triângulo dobrando essas medidas, né? Ou seja, olha, pessoal, ó,
Se aqui é 4, eu vou fazer o triângulo aqui, que aqui é 8, olha. Então, ó, deixa eu colocar assim, ó, a régua direitinho. Eu vou fazer, aqui é 8, ó, vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, ó. Não posso passar não, senão não vai dar certo, ó. Então, 8 centímetros. Ele pediu para dobrar. Então, se a base do anterior tem 4, a base desse vai ter que ter 8, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros. Esse aqui é 3, então a altura aqui vai ter que ser 6, né? Nós vamos dobrar, conforme ele falou aí, ó. Deixa eu aumentar minha régua aqui, senão não vai dar, né? Ó. Então, dobrando aqui, fazendo aqui, ó. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui em cima, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui agora tem 8 centímetros e aqui tem 6 centímetros. Aí pediu pra gente ligar aqui também a diagonal, né? Ou seja, a hipotenusa desse triângulo. Eu vou ligar ela aqui, ó. Vamos ver se a minha régua vai dar tamanho. Vai, ó. Certinho, ó. Ligou certinho, ó. A régua deu tamanho. E aí pediu pra medir isso aqui. Vamos medir aqui agora, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui deu 10, ó. E vamos anotar. Então, esse triângulo, ele tem uma base de 8 centímetros. Ele tem uma altura de 6 centímetros e tem ali a hipotenusa, né, que foi, no caso ali, a diagonal, né? É claro, pessoal, a gente fala hipotenusa, né, porque triângulo ele não tem diagonal. Ele pediu para traçar uma reta diagonal, só mesmo para você fechar um triângulo, tá bom? Então eu estou colocando aqui diagonal como a reta que nós traçamos para fechar o triângulo. Nesse caso ali é hipotenusa, tá bom? Ela deu 10 centímetros. Aí ele diz o seguinte, olha, observe e responda o que você observou. Pessoal, o que a gente observa? Quando eu coloquei aqui 4 e 3, aqui deu 5, não foi? Aqui ele pediu para ser 4, aqui ele pediu para ser 3. Foi o que nós fizemos. Só que aqui ele não falou que ia dar 5, ele só falou assim, meça para ver quanto que dá. Nós medimos e deu 5. Aqui ele pediu para ser o dobro desse, então colocamos 8. Aqui é 3, aqui é o dobro, 6. Quando eu coloquei 8 e 6, aí eu risquei esse e medi. Aqui não falou que era 10. Aqui pediu para medir. Nós medimos e deu 10. O que aconteceu? Olha, foi o dobro ali. Quando eu dobrei os lados, automaticamente dobrou a hipotenusa. O que a gente observa, né? Ele já falou, são dois triângulos semelhantes. Nós percebemos que tem aqui uma razão de semelhança. A hipotenusa, à medida que eu for dobrando os lados, a diagonal, que é a hipotenusa, também vai dobrar, tá bom? Então nós observamos que existe aqui uma semelhança entre essas duas figuras. E é claro, ele já tinha comentado aí no início, né, ó, que era para fazer as duas figuras. Então, ó, observamos, então, ó, observamos que ao dobrar os lados, a hipotenusa também dobrou. Obviamente, por isso que esses dois triângulos, né, nós falamos que são triângulos semelhantes. Existe uma razão de semelhança. Beleza? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão de número 5. Muitos objetos da vida real misturam os formatos das figuras geométricas, planas de duas dimensões, ou seja, comprimento e altura, ou de figuras não planas, conhecidas como sólidos geométricos. Os sólidos geométricos possuem 3 dimensões, largura, comprimento e altura. Observe o cubo mágico ou os palitos de fósforos mostrado na foto abaixo. São exemplos de sólidos geométricos. Responda. Se considerar todos os palitos de fósforo de mesmo tamanho da figura 1, quantos palitos foram usados para fazer os 3 quadrados? Faça a experiência no piso da sua casa. Depois, retire apenas 2 palitos de fósforos para formar 2 quadrados no piso da cozinha da sua casa.
A figura 1 modificada mostra a vista de cima dos 3 quadrados, formados como objeto no mesmo plano. Desenhe no retângulo abaixo como seria a vista de cima dos 2 quadrados que você formou no piso da cozinha da sua casa. Então vamos lá, primeira coisa, ele quer saber quantos palitos de fósforo usou para fazer esses 3 quadrados. Aí é só contar, né, pessoal? Usou aqui, olha, se eu contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então resposta aí, ó, usou 10 palitos. Pronto, então aí é só contar. Aí ele propõe uma brincadeira interessante, ele fala assim, ó, tira 2 palitos, você vai ter que tirar só 2 palitos. E no final tem que ficar 2 quadrados. Você consegue tirar 2 palitos ali? Fala a verdade, você conseguiu? Faz aí, tenta aí na sua casa, coloca os palitos de fósforo, olha, pega pedacinhos de palito do mesmo tamanho, monta a figura desse jeito, ou seja, pega 10 palitinhos, monta, tira 2 palitos para ver se vai ficar 2 quadrados. Você consegue fazer isso? Conseguiu? Tenta fazer com o pessoal da sua casa para ver se eles conseguem. Tenta lá. Bom, eu vou fazer aqui, hein? Eu vou tirar 2 palitos e vai ficar 2 quadrados, ó. É só tirar esse palito aqui, pessoal, ó. Tira esse palito, um palito, e tira esse palito, ó. Tirei 2 palitos e ficou o quê? 2 quadrados. Bacana, né? E essa é a figura que ele pede para você desenhar aí no PET, tá bom? Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Mais um grande abraço, Deus te abençoe, ó. Tchau!